me designou para aprender. E aí a gente está tentando. Aí como eu busquei um pouquinho de explicação sobre a área da família, e a gente está aprendendo, a finalidade principal, o que é? A gente formar um ambiente propício para nós trabalhadores das casas espíritas, frequentadores, e a nossa família, para a gente conseguir melhorar esse ambiente e trazer para dentro das casas espíritas toda a família, né? Dos trabalhadores, dos frequentadores, para a gente formar um grande grupo, a gente se agregar cada vez mais. Para a gente ter essa harmonia, para a gente sempre estar buscando trabalhar junto, a gente precisa melhorar os nossos laços, que é o laço do amor. E aí, nessa busca da gente trabalhar essa área, existem vários objetivos, né, dentro da federação. E um deles, que a gente vai tentar buscar, assim que melhorar essa questão da pandemia, é a implantação do grupo de estudo, né, da área da família, nos sábados, né, para a gente poder melhorar, tirar as dúvidas, porque às vezes a gente está em casa e a gente tem situações que a gente vivencia que às vezes a gente sozinho não consegue buscar assim, uma alternativa dentro de uma explicação da doutrina, da religião, como que a gente deve se portar a cada momento que aparece para a gente. E aí, esse grupo, essa busca da gente dentro do lar espírita, a gente vai fortalecendo cada vez mais e buscando esse aprimoramento, para a gente conseguir trabalhar harmonia em família, porque a família estando bem, a sociedade também vai bem. E a gente diminui toda essa problemática que está surgindo aí a cada dia, a gente ouve, né? A gente ouve mais as situações difíceis que as pessoas estão passando nos lares, até e existem situações boas, de melhora também, mas a gente tem que buscar sempre, porque quando a gente planta isso dentro de casa, os nossos filhos, a gente consegue expandir isso para toda a sociedade. Se a gente buscar essa interação harmoniosa em casa, a gente consegue fazer isso dentro da sociedade. Então, existe toda essa necessidade mesmo. Acho que seria mais isso, a importância da área da família, assim, bem resumido, né? E o outro ponto que eu queria Teu microfone desligou, Marcela. Em tempos de pandemia, como a gente está lidando com essa relação, quando a gente está mais tempo dentro de casa, aí surgiram mais questões, né, que a gente teve que trabalhar de uma forma, a gente nunca sabe se a gente está fazendo 100% certo, mas assim, o que vale é quando a gente coloca no coração, a gente consegue, né? E aí essa questão. Aí eu queria apresentar, o Lieber vai fazer a palestra para a gente, de 30 minutos, e depois a gente vai entrar todo mundo junto, fazendo a reflexão junto, fazendo pergunta, tirando dúvida, né? E eu não conhecia, aí eu pedi para ele me ajudar, que o Lieber, ele é graduado em comunicação social, então ele não tem dificuldade de se comunicar como eu. Na Unirondô e em psicologia na Univai. Atualmente ele atua como psicólogo. Quem tiver precisando, certo? Cresceu dentro de um lar espírita e toda evangelização ocorreu no Centro Espírita Cuiabá. No ano de 1998, ingressou no Grupo de Arte Espírita Juventude Ativa, permanecendo até o momento. Desde 2005, colabora na Federação Espírita de Mato Grosso, na coordenação da área da mediunidade, certo? Aí agora eu vou fazer uma leitura. Eu estou muito rápida? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Eu vou fazer uma leitura do nosso livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel. A mensagem é em família. A gente está em família aqui. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria família e a recompensar seus pais por isto
é bom e agradável diante de Deus. Paulo, Timóteo, capítulo 5, versículo 4. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são 2 títulos que se não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos, espiritualmente, entre os que se lhes agregam ao círculo pessoal, por meio dos laços consanguíneos, entregando-se, por isso, a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou, a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares, no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Então, depois dessa leitura, né, eu vou pedir para você, Edmar, fazer a prece inicial para a gente. E logo depois da prece, o Lieber já tem a palavra. Lieber. Ok, Marcelinha, gratidão pela oportunidade. Depois desse texto maravilhoso, essa página bendita, trazida até nós pelo Emmanuel, que nos inspira a pensar e repensar a nossa postura dentro da família. Já envolvidos pela doce luz do Mestre Jesus, como um feixe abençoado de luz, elevando nosso pensamento a Deus Pai, dizemos humildemente: Deus de amor, Deus da vida, fonte bendita de onde tudo nasce. Gratidão, Senhor, por tudo que recebemos durante a nossa caminhada até chegarmos neste momento. Gratidão imensa por nos chamar de filhos, nos acolher em todos os momentos da caminhada. Este encontro de família, os 2 planos da vida, que seja, Senhor, para nós mais um marco de superação, as provas benditas que temos recebido de Tuas mãos. Amado Jesus, o guia de nossas almas, médico bendito a curar as chagas que trazemos ainda pela ignorância, que neste momento, Mestre amado, Teu suave perfume se espalhe por todos os lares aqui representados, que possa aquecer os corações, balsamizar as dores, sustentar a fé. É um momento de gratidão e de júbilo pela oportunidade de mais um encontro sob a égide do Teu Evangelho,
sob a proteção dos teus enviados, benfeitores amigos, que nos acariciam, chamando-nos de irmãos. Abençoa o nosso irmão Lieder, portador da tua palavra, orientador da noite, e com certeza trará a toda a família semeadores novas experiências, trará com toda certeza novos caminhos. Obrigado, Senhor, que a tua bênção seja presente em nossos corações, em nossos lares e em toda a humanidade terrena, para a glória do teu nome, Senhor, que assim seja. E Heber, com você, meu irmão. Gratidão. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Joia. Tá bom. Primeiramente, gostaria de agradecer em nome de toda a Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. É uma alegria podermos dividir esse espaço. E que estar em família é realmente um espaço de muitos desafios, mas também de muitas alegrias. Então, a família Semeadores do Bem hoje está iniciando essa jornada da área da família, né, desse encontro, aonde nós estamos cuidando desse espaço de muitas trocas, de muito aprendizado. E fico feliz com a feliz coincidência, Marcela, que você trouxe na leitura de abertura, porque esse é o nosso texto inicial. Então, não guarda o livro, pelo contrário, já fica com ele aí na sua mão. Eu quero convidar a nossa Sueli, para também estar aqui com a gente. Sueli, pode se apresentar também. Boa noite a todos. Muita alegria que eu estou aqui participando desse encontro da família. Eu sou integrante da área da família da Federação Espírita e é muito gratificante ver, né, uma casa espírita implantando a área que é tão maravilhosa dentro dos centros espíritas, que cuida com muito carinho dos trabalhadores espíritas, das suas famílias. Minha gratidão, né, por essa oportunidade. O Lieber me convidou para participar e eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês, né, falando desses assuntos tão importantes nas nossas vidas, que é onde tudo começa, que é a família. Como eu encontro em família, gente, eu tomei a liberdade de convidar minha sogra, viu? Então, a Sueli, além de ser integrante da família, faz parte da minha família. Então, encontro da família, estamos juntos. Tá? Com uma grande alegria. Muita alegria. Um outro convite que eu quero fazer. Nós temos esse começo onde vamos trazer algumas reflexões. E, a qualquer momento, né, essa é uma das vantagens de estarmos aqui no Zoom, qualquer pergunta, qualquer questionamento, já podemos fazer, tá? Então, ficou com alguma dúvida? Veio aquela ideia? Queremos aprofundar um pouco mais? Pode levantar a mãozinha, já pode falar e vamos interagindo, né? Que família é de interação, tá? Então, para que, como já está tarde, muitas vezes trabalhando, cansado, não venhamos a, quem sabe, né, ficar com aquele sono, interagimos, vamos participando junto, tá? E nós vamos ter esses momentos separados. Então, agora, inicialmente, será essa parte da apresentação. Vou até colocar aqui para a gente já começar a acompanhar junto. Boa lá. Muito bem, então, como disse, vamos começar exatamente com o nosso Emmanuel. Tá aparecendo aí para todo mundo? Sim. Então tá bom. Sueli, você começa. Então, que coincidência, né, maravilhosa. O texto que nós separamos, seu texto,
que a Marcela leu, tão significativo, né, do livro Pão Nosso, do nosso querido Emmanuel, Em Família. Então, Paulo nos traz, né, que aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Essa é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Vejam bem, estamos vivendo uma pandemia, né? Agora já não tanto mais, mas quando a pandemia começou, nós fomos convidados a ficar onde? Nos nossos lares, com as nossas famílias. E nós sabemos que o mundo de regeneração está por aí já, nós já estamos chegando lá. E o mundo de regeneração será um mundo onde o bem irá predominar. Então, a paz estará no coração da maioria das pessoas. Agora, se nós não conseguimos levar a paz para dentro dos nossos lares, com a nossa família, como que nós vamos servir esse mundo de regeneração que vem por aí? Não é? Então, fomos convidados, estamos sendo convidados, nesta pandemia, a essas reflexões mais profundas, onde primeiro no nosso lar, né? Depois na sociedade, na casa espírita, no nosso trabalho. Madre Teresa de Calcutá, ela tem uma fala: você quer contribuir com a paz no mundo? Vá para casa e cuida da sua família, né? O bom pregador e mau servidor são 2 títulos que não coadunam, né? Eu tenho um discurso, mas na minha família, principalmente, eu faço justamente o contrário do meu discurso. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Vivemos em família, onde cada um tem seu jeitinho, cada um tem sua maneira de ser, uns são mais fáceis de lidar, outros não. E ali dentro da família, às vezes, tem alguém em conflito, né? Tem alguém precisando da nossa atenção, mas nós estamos tão focados em nós, né? Na nossa vida, nas nossas coisas, que a gente, às vezes, passa isso por despercebido. Então, ele fala: não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquele que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, né? Os esforços que nós desprendemos para ajudar todos aqueles que convivem conosco. Esse é meu netinho, tá? Estou apresentando meu netinho. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que lhes agregam ao círculo pessoal, através dos laços consanguíneos, entregando-se, por isso, a lamentável desânimo. Solidão, às vezes, dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família, né? E naquela correria do dia a dia, trabalho, estudo, 1000 coisas que a gente tem que pensar, a gente não parava, não tinha tempo. Mas agora nós temos mais tempo para isso, né? Nós estamos mais com a nossa família. A pandemia nos trouxe para dentro dos nossos lares, para perto da nossa família, onde tudo começa. Nós não estamos ali por um acaso, com aquela família, né? Às vezes eu vou para a casa espírita e minha família não vai.
Quantos lares tem? Só tem uma ou duas pessoas que são espíritas, os outros não. Mas o meu conhecimento, o meu trabalho com Jesus, já me dá subsídios, já me fortalece para estender a mão para os meus familiares. Você passa, É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existe uniões causais no lar terreno. Não estamos numa família por um acaso, né? Os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos avós, existe toda uma história. Somos todos irmãos em humanidade e nos juntamos nesta encarnação, nesta família. Porque nós temos missões, nós temos propósitos com essa família. Ponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. Que a minha iniciativa seja a primeira dentro de um lar, com o conhecimento que a abençoada doutrina espírita nos traz, né? Nós temos condições dessa compreensão, mesmo que aquele parente difícil, né? E às vezes Oi? E às vezes eu também não sou muito fácil, né, dentro de um lar. O que eu posso fazer para contribuir? É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo em uma casa pequena, aquela que, em vontade do Pai, nos situou a título precário. Ante da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares. No dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. O nosso trabalho amoroso, compreensivo com a nossa família, quanto aprendizado, quanto crescimento nós podemos encontrar dentro dos nossos hábitos e levar para as nossas vidas e levar para as nossas outras reencarnações a superação de todas as dificuldades. Não existe uma fórmula e ninguém está dizendo que é fácil, né? Mas o nosso dever como cristãos estender a mão primeiro para a nossa família. Com você, Liebre. Gratidão. Seguindo, então, essas nossas reflexões, eu gostaria de fazer uma pergunta para, né, também pensarmos juntos. Existir alguma outra forma de a humanidade se conduzir sem uma família? Se existisse, qual seria? No Livro dos Espíritos fala que não, que seria o recrudescimento do egoísmo, né? Então, se Deus criou a família, é justamente porque é o meu caminho para desenvolvermos as potencialidades divinas. Bom. Já houve tentativas na humanidade de viver sem família, eliminar a família de uma sociedade? Alguém tem notícia? Já houve várias tentativas, né? Tentativas de acabar com a família, mas sempre ela conseguiu renascer das cinzas. Então, dessa forma, pensando de uma forma investigativa, como Kardec nos propõe, nós vamos perceber que há, então, uma utilidade. Deus utiliza da família com este propósito. E é o que Kardec vai, então, questionar, nós vamos já adiantando, né, aos benfeitores justamente sobre isso.
Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 774. Há pessoas que, do fato dos animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. E que devemos pensar, então, a este respeito. Nós somos animais que temos cultura deste pensamento. Este é um caráter de diferenciação. Agora, o nosso tema também está falando da pandemia. Ou seja, mudou muita coisa. Nós não tínhamos na sociedade mundial um evento de mobilização dessa natureza desde a última grande guerra, desde o final da Segunda Guerra Mundial, onde houve uma mobilização em favor de uma situação. Vejamos que agora nós estamos pensando em outras coisas que não apenas a nossa rotina, que não apenas sobreviver, fazer a nossa manutenção do nosso trabalho, termos as nossas atividades. Há uma preocupação também em, primeiro, se eu vou me contaminar, se eu estou contaminado, se outras pessoas vão se contaminar, se eu vou vir a morrer, se alguém ao meu lado pode vir a morrer, a desencarnar. Situação como essa, nós vamos ver que acontecem em guerras. Né? Então, nessa dimensão mundial, a última vez foi há pouco mais de 70 anos atrás. Né? E onde que entra a família nisso? Quantas vezes, por exemplo, os meios de comunicação falam: fique em casa, pense na sua família, não saia, use máscara, se proteja, pense nos seus, não pense apenas em você. A família, então, ela tem esta função. Kardec vai questionar os benfeitores justamente em quê? Qual é, então, essa função? Por que nós temos esses núcleos? E aí, então, nosso Fábio adiantando parte da resposta, está lá. Vejamos o sentimento que eles vão trazer aqui. Diverso dos animais é o destino dos homens. E aqui já começamos grifando essa parte por uma grande diferenciação. O animal, ele, apesar de ser relativamente livre, cumprir sua função, é o homem que serve o animal ou o animal que serve o homem? O animal que serve o homem. Sendo o animal que serve o homem, quem está destinado nesta faixa evolutiva a realizar situações diferentes dos animais, do instinto, senão nós. É o que os benfeitores vão aprofundar. Por que, então, querem identificá-lo com este? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Há necessidade de progredir. A resposta vai continuar, nós vamos ver ela na sequência toda ela. Aqui vamos fazer um parêntese. Quando também Allan Kardec, fazendo as suas reflexões, ele vai trazer para nós, em o Evangelho segundo o Espiritismo, uma fala de Lázaro, aonde Lázaro vai trazer para nós nosso roteiro evolutivo. E ele vai dizer o seguinte: no princípio, somos instinto, um pouco mais avançado, mas deturpado, temos sensações. O instinto, elevado à altura do progresso, temos o sentimento. E o maior de todos os sentimentos é o amor. Essa distinção não acontece no animal. O animal é por instinto. Por que para o animal é importante,
né? Praticamente em todos, são poucos os animais que mantêm o vínculo familiar. Mas por que para a grande maioria do reino animal é importante que se faça essa separação? Chegou um determinado período, cumpriu-se aquela fase de evolução daquele momento, o rebento, né, a cria, ela é posta de fora. Tem um caráter instintivo, de sobrevivência. Nós, como seres humanos, não. Então, nós vamos ver aqui, ó, necessidade de progredir. Mais para frente também vamos ver, na questão 115, que vai falar que para nós, a nossa grande missão qual que é? Não é evoluirmos? Em sintonia com a leitura inicial. Quando? Me permita voltar aqui. Aqui, vai colocar o seguinte, ó. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Por que Emmanuel vai colocar que nós seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas? O que ele quis dizer com isso? Se não a nossa destinação. É aquela fala de Jesus. Vós sois deuses. Podeis fazer tudo o que eu faço. E ainda mais. Então quer dizer o quê? Que daqui a algum tempo vou estar eu, um espírito evoluído, né? Já passei por toda essa categoria de mundo primitivo, mundo de expiação, mundo de regeneração, mundos divinos. Eu estou lá na categoria crística. Estou lá sentado na minha poltrona, descansando, né? Vendo os anjos passando à minha volta. Papai vai chamar. Né? Meu filho, vem aqui. Eu tenho uma missão para você. Você vai receber agora uma família de nada mais, nada menos que umas 30 bilhões de almas para você cuidar. Você será o responsável pela evolução dessas 30 bilhões de almas. Eu, quanto Espírito Cristo, vou falar, pode deixar comigo. Por quê? Porque eu já cheguei nessa categoria. Assim como Jesus, ele é para nós essa referência, essa figura paterna, né, em comunhão com Deus. Então, o progresso é necessário. Nós estamos evoluindo, estamos em marcha. Então, se estamos na marcha, é necessário algumas condições para que isso aconteça. Qual é a condição primordial? É o que eles vão dizer. Avançando um pouco mais. Os laços sociais são necessários ao progresso. E os de família mais apertados tornam os primeiros. Quais são os primeiros? Os laços sociais. Eis porque os segundos, a família, constitui uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Mas a gente pode estar se perguntando, legal, Leandro, bonito isso, muito interessante, mas eu não entendi. Como assim? Então nós vamos recorrer também à literatura espírita. Quando, por exemplo, nós lemos uma obra como Memórias de um Suicida, as obras de Emmanuel, de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, aonde vão falar do processo reencarnatório. André Luiz vai trazer, por exemplo, a reencarnação de Segismundo. Né? No Memórias de Suicida, Camilo Castelo Branco vai narrar o reencarne de espíritos que vieram se suicidar. E quem são aquelas pessoas que vão receber os espíritos? Se não aquelas que já trazem um compromisso, se não diretamente com aquela alma reencarnante, naquela categoria de prova que está vinculado. Então, a família exerce uma função de equilíbrio, de uma harmonização de todas as nossas ações. Como assim? Pensemos nós, na nossa evolução escolar. Quando entramos numa determinada, quando nós passamos pelo nosso processo de alfabetização, entramos lá na primeira série, começamos a aprender a ler e a escrever.
todos aqueles que estavam à nossa volta estavam na mesma categoria que a gente. Também sendo convidados o quê? A aprender a ler e a escrever. Mas o tempo que cada um levou foi diferente. Eu posso ter tido um coleguinha que aprendeu super rápido, ou que já estava lá, já sabia ler, já sabia escrever, já sabia fazer conta. Eu, por exemplo, pude ter muitas dificuldades. Eu fui aprender a ler e escrever já quase reprovando. Colegas à minha volta também. Mas qual que é a questão? Esse núcleo que ali estava era uma família num caráter reduzido. Como assim? Passando pelas mesmas condições, pelas mesmas provas, para atingir um progresso. Ampliando esta visão, vamos observar a nossa família. Quantos que, do nosso núcleo, não trazem as mesmas dificuldades que a gente? Olha, você é muito parecido com sua mãe. Você é muito parecido com seu pai. Você e seu irmão são do mesmo jeito. Eu não quero ser igual ao meu pai. Eu não quero ser igual à minha mãe. Olha, eu estou fazendo igualzinho a minha avó. Estou fazendo igualzinho o meu avô. Falas como essa vão dando sinais do quê? Se não dessa resposta que vai trazendo aqui, ó, os laços sociais necessários ao progresso. E qual que é o laço que não tem como se desfazer? É o da família. Quem é o familiar que está trazendo comigo? Que está na convivência comigo? Quem é este irmão? Quem é esta irmã? Tá? Então, pensar sobre isso vai nos trazer potencialidades, novas formas de pensar como eu vou lidando com as dificuldades. Agora eu quero perguntar, a família de alguém aí é plenamente um mundo espiritual superior? Tem alguém aqui que não tem dificuldade? Eu acho que é aí que se encontra as nossas arestas e aí nós precisamos trabalhar. A resposta é não. A gente tem que trabalhar isso aí e mexer com o nosso ego pessoal. Isso é um começo da nosso crescimento, vamos dizer assim, porque a gente tem que partir da reforma íntima para poder prosperar e conviver no eixo familiar. Isso, tá? A questão da reforma íntima, ela é fantástica, ela é o ponto principal, né? Voltando à mensagem do Emmanuel. Se não é nesse núcleo familiar que eu me proponho a me trabalhar, onde será? Então, são palavras que ficam vazias. É o outro próximo de mim que não vai ter aquelas reservas de dizer para mim do meu comportamento, que vai me mostrar como eu estou agindo, reagindo, eu estou em falta. Então, qual que é o objetivo? Nós vamos ver aqui no final dessa mesma mensagem. Por que eu estou na família que eu estou? Por que eu tenho os familiares que eu tenho? Se não, para aprender a amar. E olha a característica que os benfeitores vão colocar. Como irmãos. Ou seja, numa característica de igualdade. Não tem um melhor do que o outro. Eu e minha esposa temos os nossos deveres. E não tem nada que seja diferente de mim e dela em relação a amarmos-nos. Temos dificuldades? Temos. Por que estamos juntos? Para poder brigar? Não. Para poder justamente desenvolver este afeto. É quando eu demonstro a minha dificuldade e ela vai me sinalizar. Não gostei do que você fez. A forma como você agiu me machucou. O que eu faço? Vou brigar? Mas também, foi porque você fez isso, você me falou aquilo, eu imaginei que você ia fazer de tal forma. Qual o caminho que eu estou escolhendo? Então, refletir nisso. Nós vamos ver como fazer isso.
né? São esses indicadores da onde eu vou caminhando. Assim, a função primordial, então, da família é a colaboração com Deus para aprendermos a nos amar enquanto irmãos. Faz sentido, gente? Tudo bem. Faz. Estavam dizendo que o microfone aqui meu estava dando chiado. Melhorou agora? Melhorou. Melhorou. Então tá. Vão falando aí também, tá, gente? Que aí a gente vai se afinando. Deus labora no universo inteiro, incessantemente. Ele criou as leis da natureza. O que nós somos convidados? A colaborar cumprindo as leis. O que isso quer dizer? O que é o labor? O que é laborar? Trabalho. Trabalhar. Trabalhar é uma obrigação? É um dever. É um dever. Qual que é a diferença? A gente vai responder por não trabalhar. Aí você me aperta, não é? Veja, tem uma diferença. Olha. Obrigação é como uma coisa que é obrigada a fazer. E o dever não. Você sente, né, toda poderosa. Você tem o seu dever, então você cumpre com alegria. Agora, a obrigação é diferente. Você fala, eu vou ter que fazer. Acho que é isso. Isso. Exatamente. Né? Quando eu tenho o dever, eu me coloco naquela postura de que eu vou cumprir o meu dever. Eu vou buscar o motivo de ação em relação a isso. O obrigado, o que vai ser? Eu tenho que ir. Porque se eu não fizer, coisa ruim vai acontecer comigo. Então, eu entro no processo de quê? Ou eu faço, porque se eu não fizer, eu vou ser punido. Eu vou ser castigado. Né? Já o dever, não. O dever ele vem numa forma de convite. Você quer? Este é o caminho. Você terá consequências, né, relativas a isso. É o que Deus faz. Deus, ele trabalha no universo inteiro o tempo todo. Como? Através de suas leis. Então, todas as leis, elas têm o objetivo de nos manter nesta ligação, neste contato com a divindade. Muito bem. Como, então, que nós vamos agir nesse progresso? Como que a minha família pode, justamente, estar sendo útil? Como que eu, enquanto espírita, eu vou perceber que eu estou cumprindo com o meu dever? Como coloca também Lázaro. O dever, aguilhão da consciência, guardião da probidade divina. Que dever é esse? Como que eu vou colaborar, se não fazendo estes esforços, primeiro, de compreender quais são essas leis. E se às vezes eu não compreendo através de essa aqui é a lei de amor, aqui nós temos também a lei da gravidade, se eu soltar isso aqui vai cair, tem a lei da atração, lei de ação e reação, não preciso saber disso, mas eu posso sentir. Por exemplo, se me tratam de determinada maneira e eu não gosto, eu não me sinto bem, eu tenho uma referência. Qual é a referência? Eu mesmo. Por quê? Jesus colocou para nós um mandamento. O primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu conhecimento, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Um segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como quem? Assim mesmo. Assim mesmo. Ali, Jesus estabeleceu uma base fundamental. Eu sou a referência. E por que isso é importante? Se eu pegar o GPS e eu falar lá, Google, aonde que fica o Centro Espírita Semeadores do Bem? Eu quero ir para lá porque vai ter um encontro da família, mas eu não sei chegar lá. O Google vai falar o seguinte,
Onde você está? Aí ele vai traçar uma rota. Ele vai pesquisar. Olha, eu achei aqui no mapa o Centro Espírita Semeadores do Bem. Qual que é o endereço, gente? Qual que é o endereço do Google? Mudou agora, mudou, mas antes era a Rua das Estações. Rua Coronel, Rua Tenente Coronel Juarez Lucas de Jesus. Lá eu acho que é 560 o número? Perfeito. Qual bairro? Acho que é. Jardim Primavera. Perfeito. Olha aí. Eu tenho uma referência, tá? Aonde eu estou, aonde eu quero chegar. Com base nisso, eu tenho a rota, eu tenho o caminho. É a mesma coisa que com a gente. Quando Jesus coloca amar o próximo como a si mesmo, eu sou a referência. Como eu estou? Como é que eu estou me sentindo? Aquilo que eu fiz, o que eu senti? O que o outro fez comigo, o que eu senti? Aonde eu quero chegar? O que eu quero sentir? Quais são as ações que eu quero que surjam a partir disso? Então, nesta referência, eu vou tendo o meu desenvolvimento. Nós vamos ver aqui um gráfico que vai ajudar a ampliarmos, então, como que eu vou colaborar, né? Que eu vou auxiliar Deus neste cumprimento das leis, a partir dessa referência que nós trouxemos aqui de nós. Então, eu faço parte desta família. Tem um pai, tem uma mãe. O pai e a mãe têm função primordial: colaborar, co-criar. A primeira delas qual que é? A maioria das vezes pelo processo gestacional, né? A criança chega dessa união e eu vou co-criando. Quer dizer que eu criei aquele espírito? Não, né? Mas através do cromossomos, do espermatozoide do pai, dos cromossomos da mãe, do óvulo da mãe, lei de reprodução, lei biológica, houve a fecundação, gestou-se. A partir dali, uma nova encarnação começa para o espírito. Eu estou colaborando na cocriação. Mais ainda que não seja pelo processo direto deste pai e desta mãe, mas uma adoção, para que essa criança também chegasse a ser adotada, foi necessário que um pai fornecesse o espermatozoide, que uma mãe fornecesse o óvulo, que esta mãe permitisse que houvesse a gestação. Então, biologicamente falando, ainda é necessário que passemos por isso. Então, nós vamos sim cocriar. Faz parte disso. Mas, enquanto filhos, também temos uma outra questão. Filhos de Deus, irmãos em humanidade e transitoriamente filhos do casal. Quando nós vemos, por exemplo, uma obra como Sexo e Destino, do André Luiz, nós vamos perceber uma jornada de algumas famílias que estão entrelaçadas. E como que se deu o processo reencarnatório e da constituição daquelas famílias. Temporariamente, né, aqueles espíritos, durante esta persona que nos encontramos, se constituíram, fizeram uma família. E as tramas que nós vamos nos colocando, e aonde os espíritos que vão reencarnando, que vão chegando também para essa dinâmica familiar, contribuindo para o quê? Para um processo de desenvolvimento da amorosidade, da afetividade, saindo das amarras do quê? Do instinto deturpado, como também coloca Lázaro. O instinto todos nós temos, mas quando vamos pela face do egoísmo e queremos ter as sensações, por quê? Porque sensação traz prazer. Sensação de quê? Sensação, às vezes, de proteção. Eu fico, às vezes, num sentimento de abandono e eu quero proteger a tudo.
e eu não abro mão. Uma sensação de acúmulo, aonde eu vou pegando aquilo que não me pertence. Uma sensação física dos prazeres, do álcool, do sexo, do cigarro. As sensações estão ligadas muito mais ao nosso instinto deturpado, como Lázaro vai colocar no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas quando nós passamos por determinadas experiências, principalmente no núcleo familiar, eu sou convidado a refletir que caminhos eu estou escolhendo para mim. Quais os caminhos que eu posso tomar. Eu não aceito esse tipo de atitude que vem, por exemplo, dos meus pais. Ou do que meu pai faz com minha mãe, do que minha mãe faz com meu pai, do que fazem com meus avós, do que eu faço. E eu vou escolhendo outros caminhos a partir Tem disso. bastante gente. Tá? Eu vou, então, vendo outras formas de como vou me conduzindo. Então, os filhos, quem são? Se não estes irmãos, eu estou com a têm câmera desligada. Está com o microfone aberto, acho que é da Vitória. Tudo bem, Vitória? Isso. Então, os filhos, eles não estão no caráter, quer dizer, de uma evolução mais insignificante. Pelo contrário, estão numa categoria de evolução similar à minha. Algumas questões mais resolvidas. Outras ainda que pedem outras orientações. Então, vai ter campos que eu sou mais assertivos com eles. Vai ter campos que eles são mais assertivos comigo. Mas qual que é o objetivo? Nós juntos caminharmos nesta evolução. Beleza, Lieber. Interessante. Mas nessa pandemia, eu descobri que essa minha família veio errado. Por quê? Porque quando começou a pandemia, que veio todo mundo para casa, aqui se tornou algo muito complicado. Parece que o umbral veio, se instalou aqui na minha casa. Por que isso acontece? Aí eu vou falar assim, bom, deixa eu perguntar para o pessoal. Por que situações como essa de tanto conflito, parece que tem momentos que eclodem de uma vez? Alguém tem alguma notícia por que isso acontece? Entenderam a pergunta? Vou repetir. Por que parece que tem momentos que na nossa família uma dificuldade que às vezes era tão pequena começa a crescer de tal forma que de uma dificuldade começa a vir outra e toma uma proporção, às vezes, imensa? Com essa pandemia aconteceu muito isso, né? As pessoas da nossa família separou, aí veio para casa da mamãe, e de repente uma perdeu o emprego, outra está com depressão, e a gente sozinha, né, e tal, ali tem que estar forte, né, para a gente dar conta, eu dou conta, porque eu tenho Jesus dentro de mim, e assim, aqui aconteceu isso, na minha casa. Então, para mim, não é novidade nenhuma, só sei que Deus me dá essa força que eu tenho, graças a Deus. Excelente, Benito. Eu acho que isso acontece para o crescimento das pessoas envolvidas, porque, de repente, está precisando aprender algo. Então, quando vem as coisas, vem tudo de uma vez e, com certeza, vão sair mais fortes da situação e vão sair com um aprendizado muito grande. Eu vejo isso como objetivo, assim, se a gente for olhar. Mas quando tem alguém na família que é positiva. Porque se todo mundo baixar o seu padrão vibratório, aí todo mundo fica numa roda aí como que fala a roda lá do povo do Oriente? Mas, assim, aí eu vejo assim, a perfeição de Deus é tanta que eu creio que em cada família tem uma pessoa para poder ajudar nesse sentido que você falou, Belita. Então, vai ter alguém ali que é o sustentáculo daquilo ali, então, que vai conseguir auxiliar os outros. Mas isso vem para uma transformação, para uma mudança, e que eu acredito que é para melhor. Excelente. Deixa eu aproveitar. Pode falar, Ela. Ó, eu coloco assim as emoções, né? Nós somos
paralelos às emoções, a cabeça, a panela de pressão. A gente vai chegando nos minutos e se nós não tivermos, como colocamos, as sintonias perfeitas, que é um botão que, como a panela, ela explode, se passar ou se colocar de uma forma, mas são emoções. É um amor que ainda faltou a construção. E o amor, ele é reconstruído no dia a dia, certo? Uma casa em prece, uma casa que a gente fala que é Jesus, é um coletivo. Nós não estamos sozinhos. Quando um deixa de segurar na mão do outro, né? É como se nós estivéssemos indo para o mesmo barco. Aí fala assim, a família é um barco, nós estamos juntos. Não existe perfeição porque nós estamos todos a caminho dessa perfeição. Né? Somos muito diferentes. Você viu, assim, quem me conhece sabe o meu jeito, do meu esposo, da minha filha, da minha neta, nós somos completamente diferentes, mas nós nos completamos, né? Eu sou tímida, igual a Marcela, brincando, mas a questão é isso. Meu esposo é quem fez a prece ninguém é da cópia, abertura. né? Ninguém é cópia, né? Cada um é diferente, espírito diferente, somos diferentes. nível diferente. Sim, meu esposo, você viu, né? Diferente, qualidade moral diferente, tudo isso. Tudo diferente. Se você olhar, você já viu, né? Meu esposo, que ele é um silêncio, assim, quem sabe no Semeadores já conhece. Eu sou assim. Então, nosso temperamento, graças a Deus, estamos indo, mas com muito amor. Senão, não dá para segurar na mão do outro, né? Isso. A questão do amor é essencial. Deixa eu, então, fazer uma pergunta em cima disso que vocês falaram. E quando o sustentáculo desta família fala assim, vocês querem saber de uma coisa? Eu já não estou aguentando mais, vocês que se resolvam. E o sustentáculo cai. E aí? Aí cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Eu acho que, eu vejo assim, quando o sustentáculo faz isso, chama os outros para a razão, chama para uma realidade. Lógico, não é fácil, às vezes vai ter muita coisa para aprender, vai quebrar bastante a cabeça, mas isso faz parte do aprendizado. E, às vezes, é necessário o sustentáculo fazer isso. Porque senão fica a vida inteira na dependência emocional, da dependência daquela pessoa. E eu acredito que, às vezes, é necessário isso aí para chamar todos a uma razão. E, como eu acho que tem uma razão para tudo, então tem o porquê de tudo, vai ter um final positivo mais lá na frente. Interessante. Então, é nessa reflexão mesmo que nós vamos avançar. Percebamos o quê? Que aqui, ao trazer, então, essa questão do colaborar e co-criar, essa responsabilidade principal é para pai, para mãe, mas não é apenas para o pai, não é apenas para a mãe. Quantos irmãos não fazem esse papel para os outros irmãos? Os avós para com filhos. Então, o amor, o que ele é? É justamente essa abertura de perceber como eu estou, como que o outro está e aonde a gente quer chegar. É o GPS. Em relação a isso, nós vamos adentrar então aqui, ó. Deixa eu só mudar aqui para aqui. Pode-se considerar então a paternidade como uma missão? Sem dúvida é uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande e que envolve muito mais do que o homem pensa a sua responsabilidade quanto ao futuro. Então, o sustentáculo, quem é convidado a desenvolver isso? Não são os pais? O meu pai tem uma pergunta que ele sempre faz. Aonde que a gente faz curso para ser pai e para ser mãe? Aonde? Na vida, né? É sendo pai e mãe. Isso. A gente Existe não vem com a escola. receita. A gente não é receita de bolo. E cada família é individual, é diferente. Cada filho é um filho. E você tem que
né? E aprendendo todo dia. Até hoje eu estou aprendendo. Exato, é isso mesmo. E tem como dar a mesma coisa para um filho e para o outro? De forma alguma. São diferentes, né? São personalidades diferentes. Exato. Então, vejamos que aqui, Kardec, quando ele traz a questão da paternidade, vejamos que entra, então, a questão da família. A família tem sua função. Os elementos da família têm as suas obrigações, o seu dever, que é muito maior, né? Então, o dever, ele tem essa direção. Ele nos direciona a algo que nós vamos realizar. O que, enquanto pais, nós vamos realizar? Justamente a condução temporária, porque é temporária, relativo àqueles que estão sob a nossa tutela. Por quê? Porque nós também estivemos sob a condução. E o que o que os nossos pais fizeram com a gente, se foi bom, se foi ruim, é da conta deles. Agora, o que eu vou fazer em relação àqueles que estão comigo, essa é da minha responsabilidade, é do meu dever. Responsabilidade quanto ao futuro. Voltamos aqui a uma ampliação da visão. Que futuro é esse que os benfeitores estão falando? É só o futuro da criança? Não, são de todos, eu acho. Como assim? Não, o pai para ensinar e o filho para aprender. Então, os dois estão trabalhando numa coisa evolutiva, porque tanto o pai para ensinar como o filho para aprender. Então, a convivência em família é um pêndulo, como você disse, uma balança. Então, o pai tem que ter inteligência de conversar com aquele filho, e o filho tem que tentar pedir para o pai ou saber pedir para o pai o que ele quer. Então, é uma via de mão dupla, né? Então, a gente aprende e eles também aprendem com a gente. Então, nossos atos, nossos gestos, quando se referem, que você disse lá atrás, eu não quero ser igual ao meu pai, então já é referência. Então, quando é referência, você tem alguma lembrança. Então, são situações distintas que, no tempo que a gente passa hoje, a gente que já é pai há algum tempo, e estão aprendendo também hoje, que meus filhos têm 30 anos, já são homens e adultos, independentes, mas a gente sente como foi difícil chegar nesse estágio. E a gente está trabalhando isso hoje também para chegar, como disse a Berita. A pandemia chegou e atingiu todo mundo, e me atingiu também. Então, houve separação de casal, a minha principalmente. Então, hoje, eu trato eles, mãe e filho, na outra casa, com amor e caridade, buscando aplicar a situação que o Cristo dizia. Errei, então tenho que reconhecer os meus erros também. Não, os erros foram mútuos, mas também eu tenho que abaixar e reconhecer o meu erro. Se a gente reconhece os nossos erros, a gente consegue progredir. Então, hoje, a criação de filho, de netos e família é um ensinamento para ambas as pessoas. Antônio, me permite fazer, então, um avanço em cima do que você acabou de falar. Muito válido. Uma reflexão em cima dela. Existe ex-marido e ex-mulher? Não, meu ponto de vista, não. Existe ex-companheiro? Legalmente, não. Eu posso me separar? Posso ser? Pode. Posso. Né? Um dia eu fui enquanto casal, né? Aceitei. Um dia não deu mais certo. Separa. Certo. Agora, é uma pergunta que nós vamos fazer mais para frente, que ela vai aparecer de novo. Vamos trazer aqui agora. Existe ex-pai e ex-mãe? Nunca. Não existe isso. Quer dizer, então, não pode ser nem ex-mãe, nem irmão. Pode ser uma ex-companheira, mas tem que tratar o relacionamento mútuo. Porque ex-pai, você que gerou, mesmo sendo só o sêmen nosso naquele ato sexual, a gente também tem uma responsabilidade, como está escrito que o Cristo diz. O Cristo nos trouxe
A gente quer ser pai? Quer, mas a gente tem que se preparar para ser pai. A gente está jovem, tudo. Então, são momentos que acontecem na vida da gente para a progressão do espiritual e cultural. Nós não existe. Existem esses casais, mas esse pai e esse mãe não existe. É esse o ponto principal que vai trazer isso daqui. É uma missão que muitas vezes nós queremos nos divorciar. A responsabilidade que vem em cima, eu querendo procurar outras formas de como dar. Aparentemente parece o quê? Não sei o que fazer. O que eu quero fazer? Eu quero fugir disso. É um caminho instintivo. Né? A primeira situação é essa, mas depois você para refletir e começa a entender o diferente. Exatamente. Por isso, essa missão, esse dever. Qual é o dever primordial? Então, se eu errei, reconheço onde eu errei. E o dever, o que pede? Não é a reparação? Com a reparação não vem o aprendizado? Sim. É isso que, enquanto pais, enquanto mães, nós somos convidados a refletir. Como eu estou? Aonde eu quero chegar? Como é que eu estou fazendo? O que eu posso fazer diferente? O que eu posso melhorar? O que eu continuo fazendo? Então, sim, são suas atitudes, né? Isso, perfeito. Pode falar. Até fazer um comentário aqui. Eu fui mãe muito jovem. Então, meus filhos, quando eram pequenos, eu tinha uma dúvida imensa, porque, às vezes, em determinadas situações, eu não sabia o que fazer. Isso. E eu ficava pensando, meu Deus do céu, como que eu tenho que agir nesse momento? O que eu tenho que fazer? Então, às vezes, à noite, assim, na hora de dormir, eu orava e pedia a Deus para me ajudar, porque eu não sabia o que eu... Ainda mais que não tinha experiência, né? Isso. Principalmente quando... E mesmo que eu tive um filho, 4 anos depois eu tive o outro, e eu ainda continuava em determinadas situações sem saber o que fazer. Então, mas eu sempre tive em mim, assim, que Deus me ajudaria em algum momento, porque eu queria o melhor para os meus filhos. Mas como que eu ia agir para que eles tivessem o melhor? Em todos os sentidos que eu pensava, né? Então, não é fácil ser pai e mãe, mas é possível. Mas a gente tem que ter essa consciência que não pode, igual você mesmo disse, divorciar dos filhos. Então, tem que ajudar. E hoje eles já estão adultos e às vezes eu paro para pensar e eu vejo assim, meus filhos nunca me deram trabalho, tipo, sempre foram filhos bons, meninos bons, não tiveram problemas de vícios, nada. Mas eu ainda acho que eu poderia ter sido uma mãe melhor. Você acredita? Eu ainda me penso permite assim. ampliar nisso que você está falando. Quando Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem, né? Agora me fugiu qual que é o capítulo. Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Aquele que se esforça, aquele que se esforça todos os dias em domar as suas más inclinações. Vou parafrasear Kardec. Como é que se reconhece um verdadeiro pai e uma verdadeira mãe? Quando a gente que se esforça para ser o melhor que pode ser, né? Isso, como pais e mães. Percebamos que isso. Nós não temos escola melhor do que senão a prática na nossa família. Os conflitos que chegam para nós, as dúvidas, as angústias. Por exemplo, uma pandemia dessa acontecendo. Nossos filhos, nossos maridos, esposa, nossos familiares, passando por dificuldades profundas. Desencarne de alguém, perda de emprego, perda financeira, negócios acabando, estruturas que antes estavam muito bem colocadas vindo abaixo, entrando em processos depressivos, crises de ansiedade. Essa situação tem como ficar indiferente? Se eu não tenho como ficar indiferente, e se isso mexe comigo, o que eu faço? Qual é o roteiro? Então, nós vamos ver aqui. Qual que é a minha missão primordial? Como eu estou, que sou eu, primeiro. Né? Amar o próximo como quem? Como assim mesmo. Então, a referência parte de mim. E eu vou buscar o que eu posso fazer com o outro. Quem é esse outro? Por que essa dificuldade chegou até agora? Então, tem um porquê. Há um sentido por isso.
Eu vou avançar um pouco mais, que tudo isso daí a gente também vai aprofundar. O nosso tempo também, né, gente? Vamos lá. Vejamos aqui. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pelo caminho do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização frágil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Mas há quem se ocupe mais de endireitar as árvores do seu jardim e fazer que deem bons e abundantes frutos do que endireitar o caráter de seu filho. Então, qual é o tempo que eu me dedico nessa relação familiar? Vejamos que, quando a gente pensa, por exemplo, na nossa saúde bucal, uma média que a gente escova o dente 3 vezes por dia, digamos que gastemos 3 minutos para isso. 3, 6, 9 minutos, dedicado exclusivamente aos nossos dentes. Quanto tempo eu dedico na minha manutenção familiar? Ah, não, vem aqui perto, não estou ocupado. Ah, não, agora não dá para ver isso. Ah, não, eu tenho que ir lá na casa espírita. Eu tenho reunião do Zoom agora, vai ter palestra. Olha, não, eu tenho que... E como é que fica? Eu atuo enquanto psicólogo. E teve uma vez, uma cliente, ela veio e falou bem assim: eu vivia tanto em função das questões da minha religião, ela não era espírita, ela tinha uma outra religião, que quando eu percebi, a minha filha tinha saído de casa, o meu filho não falava comigo e o meu marido estava tendo relações com outra pessoa. Abandonei a igreja, porque quando eu procurei ajuda, eu não encontrei. Esse tipo de situação não é muito diferente do que acontece com a gente, em maior ou em menor grau. São essas reflexões de quem é o outro na minha vida. Por que eu tenho o filho que eu tenho, a filha que eu tenho, atual companheiro, esses familiares à minha volta? Há algo que está sendo pedido de mim, que não é só de agora. Nós, enquanto espíritas, nós temos a informação de que nós somos viajores do tempo. Nós transitamos em muitas e muitas encarnações. As pessoas que estão aqui comigo hoje não chegaram por acaso. Não foi de agora. E se há uma história lá atrás, o que a vida está pedindo de mim? Se não o desenvolvimento, o aprendizado de novas habilidades. É como se eu pegasse, por exemplo, um aparelho celular e eu fosse instalar um novo aplicativo, um computador, e colocasse um novo programa. Eu estou aprendendo a ter uma nova habilidade em como lidar com isso. E é na criança que isso se faz de uma forma muito mais diretiva. Muitos dos nossos medos, dos nossos traumas, das nossas angústias, das nossas inseguranças são, na sua origem, no momento da infância, aonde nós passamos por determinadas situações que nos marcaram. E a forma como foi lidado com isso trouxe impressões profundas. Então, a família, no acolhimento da criança, ela tem um caráter muito importante. É justamente nessa projeção que nós vamos ver também daqui a pouco um exemplo bem prático disso. Tudo bem, gente? Vou acelerar por causa do tempo. Podem falar, tá? Continua ainda, os benfeitores. Se este vier a sucumbir por culpa dos pais, sofrerão os genitores a consequência dessa queda, recaindo sobre eles o sofrimento do filho na vida futura, por não terem feito tudo quanto deles dependia para que o filho avançasse na estrada do bem. Aqui eu vou fazer um parênteses na história narrada no livro Memórias do Suicida. Um dos suicidas que narra a sua história é Jerônimo. E ele era, à época, lá em Portugal, no século retrasado, um produtor de vinhos. E ele teve uma dificuldade financeira, não percebendo possibilidades de onde ele poderia caminhar,
ele escolheu se suicidar. Era uma família que tinha um status, vivia numa nobreza, num luxo, e ele, depois que veio, passou pelo todo momento no Vale dos Suicidas, é recolhido, é levado à colônia de assistência. Quando ele reencontra a família, os caminhos que são feitos a partir do ato dele geram um impacto tão grande aonde aquilo que os benfeitores colocam, as consequências daquilo refletem diretamente nas sensações e no futuro que ele vai escolher para ele. Então, aonde eu estou hoje está diretamente ligado às minhas questões lá de trás. Aí nós podemos pensar, então quer dizer que eu estou passando pelo que eu estou passando por culpa dos meus pais? Não. Mas também sou corresponsável aonde eu estou. Né? Nada nos acontece senão por uma permissão divina. Então há uma reparação, como na história de Jerônimo. Eu recomendo nós lermos esse livro, é um livro maravilhoso. E se você falar assim, Lieber, eu não consigo ler esse livro, não se preocupa, tem uma radionovela melhor ainda, gente. A radionovela feita pela Boa Nova, pela LBV, Legião da Boa Vontade, é muito boa. Tá? Ouça, tá? Se eu não me engano, até na internet dá para a gente ouvir. Tá? É uma história que vai trazer muito recurso para nós. Vou avançar um pouquinho. Aqui, essa aqui é a parte que eu estava esperando. Para ilustrar, então, esse trecho, vou trazer para refletirmos uma história de Gibran Khalil Gibran. Ele foi um poeta libanês do século passado, e ele trouxe, né, algumas mensagens. Ele não era espírita, né, acho que era muçulmano, e algumas reflexões muito valiosas para nós. Isso aqui está narrado no livro... no final aqui tem o livro qualquer, gente. Eu tenho o livro lá, esqueci. O nome dessa passagem é Dos Filhos. Começa assim. E uma mulher que carregava o filho nos braços disse, falando dos filhos, e ele disse, vossos filhos não são seus filhos. São filhos e filhas da ânsia da vida por si mesmo. Vêm através de vós, mas não de vós. Embora vivam convosco, a vós não pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não os vossos pensamentos. Pois eles têm os seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não as suas almas. Pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar, nem mesmo em sonhos. Podeis esforçar-vos para ser como eles, mas não procurei fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora como os dias passados. Vós sois o arco, quais vossos filhos, quais setas que são vivas e arremessados. O arqueiro mira o alvo nascendo do infinito e vos estica com a sua força para que suas flechas se projetem rápidas e para longe, que vosso encurvamento da mão do arqueiro seja a vossa alegria. Pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. No livro Profeta, Gibran Khalil Gibran. Vejamos quão profunda é esta reflexão que ele vai nos trazer. Somos colaboradores de Deus no processo da nossa evolução. Nós co-criamos, nós auxiliamos na direção. E é em tempos como esse que nós estamos vivendo. É em tempos de pandemia que isso fica mais vivo. Quando eu vou ter oportunidade de colocar à prova as minhas questões, se não no momento da dificuldade? Quando que o aluno pode colocar o seu conhecimento, validá-lo? Se não no momento da prova, do teste.
Quando que nós vamos mostrar que nós estamos nos tornando mais sensíveis ao outro, mais abertos ao aprendizado, menos arrogantes, menos egoístas, menos avarentos, menos maliciosos, menos ciumentos? Se não quando? No momento da dificuldade. E é na família que isso vai se acentuar. Por quê? Quem são os elementos que compõem a nossa família? Quem é aquele filho que traz tanta dificuldade para a gente? Quem é esse genro que apareceu de uma hora para outra na vida da minha filha? Quem é esta que está agindo assim com o meu filho? Quem sou eu para eles? Então, é esta reflexão que vai nos propiciar esta evolução. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo quê? Caminhando, então, para finalizar esta parte, duas reflexões profundas. A questão da infância tem um caráter fundamental. É a questão 383. Encarnado com o objetivo de aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, ele é mais acessível às impressões que recebe, capaz de auxiliar ao adiantamento para o que devem, ao dever, contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, a infância tem esse papel. Pais, mães, mas também avós, avós, tios, tias, madrinhos, padrinhos. A criança, ela recebe. Tem até uma frase: crianças vêm, crianças fazem. É da constituição desse momento. Como é que está o meu lar nesse momento para as crianças que convivem aqui? Como é que eu estou lidando? Eu estou mascarando ou estou sendo real com ela, na medida que ela pode entender? Para que isso possa ser de uma forma mais fluida, nós temos, então, este grande antídoto: o momento do Evangelho no lar, na defesa da família. Orar em família, estudar a doutrina espírita com os afetos, trocando ideias com naturalidade, revestem-se de imensa importância pelo fato de se levar Jesus simbolicamente à intimidade do lar. Está num livro maravilhoso chamado Desafios da Vida Familiar, através da psicografia de Raul Teixeira pelo Espírito Caminho. O momento da oração propicia toda uma outra psicosfera para o ambiente familiar. Narra André Luiz ou Manuel Filomeno, acho que é André Luiz, no livro Libertação, que um lar aonde tem o evangelho acontecendo, ele se torna como um farol, um posto de assistência. Os benfeitores ali encontram recursos não para estarem colocando, mas sim também para estarem numa permuta. Ali tem livre acesso. Quando nós vamos ler o livro Sexo e Destino, né, do André Luiz também, psicografia de Chico Xavier, nós vamos ver o lar aonde há toda uma viciação, é de livre acesso para os obsessores. O lar onde há oração, cria-se barreiras. A vibração não permite mais que haja o acesso daqueles companheiros nossos de dificuldade, porque é um outro pensamento. Quem é o obsessor na minha vida? Ele não chega por acaso. Quem são eles? E para finalizar, então, essas duas partes. Fundamental desconstruir o desamor e o pseudo-amor e construir o amor de uma forma gradual, suave, leve, tornando a relação saudável. É um processo, é um aprendizado. Se eu estou exigindo de mim, eu, que sou espírita, eu estou agindo assim, não posso. Que tipo de ser humano que eu sou? Eu estou agindo em quê? Com amorosidade ou com uma pseudo-amorosidade? Então, começa comigo, né? É aí que vai fazer sentido. Como eu estou me dando? Como que eu estou relacionando comigo?
que tipo de pessoa eu estou comigo mesmo. E por último, nós somos seres imortais. E teremos quantas oportunidades forem necessárias para construir o amor e a felicidade. Assim como eu, os que estão à minha volta. Muitas vezes um familiar, ele entra em dificuldades tão profundas que praticamente se encerra naquela encarnação uma possibilidade de mudança. Mas Deus, ele age através de suas leis. E cada um de nós somos responsáveis pelas sementes que nós semeamos. A semeadura é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Lei de ação e reação. Mas também tem a lei de misericórdia, que quantas vezes forem necessárias, nós vamos ter oportunidade para isso. Trazendo para o contexto da pandemia, é aquela frase: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? A pergunta que fica é: por que não comigo? Será que eu já não posso fazer diferente? Será que isso que está vindo não está vindo justamente para mostrar, para que eu coloque em prática aquilo que eu já estou me propondo? Para que eu seja justamente este elemento de uma autotransformação. E essa minha autotransformação também reverbere naqueles que estão comigo. E a família é isso. Eu percebo como o outro está. Não só para mal, mas também para bem. Quantas vezes a gente olha aquele familiar e fala: nossa, que esforço que você fez. O quanto você melhorou. Ficamos indiferentes a isso? Não. Então, da mesma forma como o outro se torna instrumento de referência para a gente, nós também podemos ser este instrumento. Fica ainda em aberto, né, para as nossas contribuições, as colocações. Tá? Eu já gostaria de agradecer essa parte que tivemos. O tempo, né, está um pouco já em cima, mas vamos ainda conversar, gente. Né? O que ainda nós temos que estamos sentindo? O que está difícil? O que eu ainda preciso, que eu sinto que me falta um recurso? Né? E como que nós podemos juntos encontrar esses caminhos? Né? Estejamos abertos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Marcela, a pergunta necessária não, mas é só agradecer, porque as colocações do Lieber foram muito enfáticas pelo tema que a gente está discutindo e pelos dias atuais que a gente está vivendo, principalmente do meu ponto de vista, nas minhas análises pessoais, o porquê que eu estou aqui, o que eu faço aqui e o que eu posso prosperar aqui. Então, são essas indicações que ele faz. Então, nós trabalhamos nesse sentido. Então, hoje, as reflexões pessoais de cada um aqui que participou desse evento, como você, capitaniano, como a própria intuição divina já disse, você já abriu a leitura em cima do texto que ele ia trabalhar, que isso aí é magnífico. É arrepiante, porque a espiritualidade trabalhou tanto com a gente e viu o esforço de cada um para chegar a esse momento maravilhoso aqui, que foi essa palestra que era programada para 30 minutos, acabou se estendendo a quase 1h30 ou mais. Foi agradável, porque as colocações feitas pelo nosso interlocutor buscou no âmago de cada um aqui e tirou uma essenciazinha e está mostrando para a gente como é bonito, como é belo a gente compartilhar ideias para a gente crescer. Então, isso aí que eu queria agradecer
a vocês, o Centro Espírita Semeadores, e a minha semente também, porque eu faço parte dele. Então, e o nosso palestrante, que foi convidado, pensado em todo o processo que hoje está virando uma flor, vamos dizer assim. Ela desabrochou hoje, ela foi bela, porque houve uma preparação de 20, 30, 60, 90 dias ou mais, nosso presidente buscando esse contexto, e nós conseguimos realizar esse contexto, e está aqui essa maravilha que foi hoje, e a gente poder ter uma noite agradável, deitar no travesseiro e agradecer a Deus por mais esse momento agradável em nossas vidas. Lieber, a gente só tem a agradecer mesmo. A sua participação hoje sim, foi tão importante para a gente, para a nossa casa, para as nossas famílias, né? Aí espero a gente poder se encontrar mais vezes. Aí como o nosso tempo, eu não sei como que é, né, Natasha? É um pouquinho, já está passado. Eu só queria agradecer muito a sua presença, por você ter vindo aqui, a Sueli, a todo mundo que está aqui presente. E aí a Natasha vai passar uma homenagem. A hora que a Natasha terminar a homenagem, Lieber, você faz a prece de encerramento para gente? Sim, eu queria até pedir algo para vocês, que como é o encontro da família, eu vou pedir de vocês uns 5 minutos. Pode ser depois da homenagem, que fica até legal, fica interessante. Onde nós vamos fazer um exercício que nós podemos fazer na nossa família, justamente nesses tempos de pandemia, principalmente. Tá? Já junto com a nossa prece. Tá? E também gostaria de estender o agradecimento, a oportunidade. Aparecer bichinho aí? Desligar essa lâmpada? É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar, como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Lieber, você. Obrigado. Deixa eu fazer um compartilhamento aqui. Tá saindo a música para todos? Tá muito alto? Tá bom. Baixa. Baixa. Me fala a hora que tiver. Tá bom? Pode aumentar um pouquinho mais. Vocês estão ouvindo? Vamos.
Ok. Estamos. Tá bom assim? Para mim tá. Ok. Vamos fazer o seguinte. Este é um exercício que todos nós podemos fazer diariamente no nosso lar. Geralmente, antes de dormir, tá? É um bom momento também que a gente pode fazer isso. Feche os olhos. Busque ficar de uma forma bem confortável, uma forma bem agradável para você. Sinta você agora. Sinta como você está. As energias pelas quais você está vibrando nesse momento. Se você está numa energia mais calma, mais tranquila, ou se está numa agitação, perceba. Buscando agora se perceber, você vai fazer um exercício de ampliar o seu estado de paz, de tranquilidade. Você vai mentalizar que do seu coração uma pequena luz começa a irradiar. E essa luz vai se ampliando gradativamente. E à medida que ela vai se ampliando, a sensação de paz, de tranquilidade, de conexão com o superior vai aumentando também. Vá sentindo gradativamente essa luz se ampliando, cada vez mais. Já vai tomando toda parte do seu tronco, seus membros, cabeça, braços, pés. E você sente agora que do alto um facho de luz lhe toca suavemente. E esse facho de luz se mistura com a sua luz. E essa sensação se amplia ainda mais. Você sente o quanto você é a harmonia. O quanto eu sou paz. Eu sou tranquilidade. Eu sou. E agora você vai sentindo o ambiente onde você está. Você vai vendo que o seu lar inteiro vai se iluminando também, entrando em conexão com a sua luz. E você percebe cada cômodo do seu lar se iluminando. Visualize quarto, sala, cozinha, se é uma casa, varanda, se é um apartamento. Veja, todo o ambiente também está iluminado. O seu lar é paz. O seu lar é tranquilidade. O seu lar é harmonia. Mas veja que essa luz também se solidariza e entra em conexão com os outros habitantes do seu lar. E se você mora sozinho,
Esteja em conexão com seus familiares. Porque para a energia não há fronteiras. Visualize a sua luz se integrando com as luzes dos demais familiares, dos demais habitantes do seu lar. E agora sua visão vai se ampliando. E você vai percebendo que não mais só o seu lar, mas também os lares à sua volta, as demais casas, cada ambiente, cada edificação vai se iluminando cada vez mais e mais. Milhares de fachos de luz vão aparecendo. E a sua visão vai se ampliando. O bairro, a cidade. Você vai vendo cada vez mais do alto. Todo o estado iluminado. Todo o país. Toda a América do Sul. E você percebe todo o nosso planeta está iluminado. Milhões de pessoas oferecendo a sua harmonia, a sua tranquilidade. Mas nessa visão do espaço, você percebe que um facho de luz diferente vem do sol em nossa direção. Você percebe a conexão amorosa do Cristo para conosco. Sinta esse sol brilhando, iluminando-nos a todos. Sinta o amor do Cristo por todos nós, o quanto nos abastece, o quanto nos fortalece. Mergulhados nessa energia, vamos agradecer. Senhor Deus, nosso Pai, de profundo amor e bondade, a Ti, Senhor, somos gratos por cada oportunidade, por cada experiência pelas quais estamos passando. Envolva, Senhor, os nossos lares, os nossos familiares, aqueles a quem tanto amamos, mas principalmente aqueles com os quais trazemos profundas dificuldades, encarnados ou desencarnados. Envolva, Senhor, aos nossos lares, que possamos cada vez mais sermos um instrumento útil do seu amor, a sermos aquele que consegue silenciar quando é necessário e atuar quando também se faz necessário. Que possamos ampliar o nosso discernimento e que possamos estar abertos ao aprendizado, nos fortalecendo e sendo solidário. Envolva, Senhor, a Casa Espírita Caminheiros do Bem. Essa proposta amorosa de difundir a doutrina espírita, de auxiliar-nos
apercebemos cada vez mais a amorosidade que reina, que conduz, que rege as nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Nos ampare hoje e sempre, que assim seja. Lieber, tá me ouvindo? Gratidão, Lieber. Foi muito bom, muito proveitoso. Valeu, gratidão. Um abraço da Corder e família. Com todo carinho. Obrigado. Gratidão, gente. Gratidão, Lieber. Gratidão, irmãos e irmãs. Que essa paz se estenda àqueles que não puderam, não tiveram a oportunidade de estar conosco hoje. Boa noite. Antes da gente sair, posso só fazer um último pedido? Pode. Cada um falar. Qual foi o sentimento que estamos levando essa noite? Uma palavra. Amor. Gratidão. Gratidão. Alegria. Gratidão. Harmonia. Paz. Amor. Serenidade. Minha profunda gratidão também a todos. Marcela, é com você. Ai, gente, só agradecer mesmo. É o sentimento, assim, que... Parabéns, Marcela. Olha, está emocionada. Valeu, Parabéns, Marcela. Foi Parabéns, ótimo. Marcela. Você foi ótima. A sua organização foi perfeita. Parabéns. Viu? Mas a gente Cumpriu sabe, sua meta. a gente é só mais um. Precisa de todo mundo mesmo. Só agradecer. Obrigada. Se prepara que vai ter mais para você organizar, viu? Excelente. Viu, Lieber? Lieber, vai ter muito mais, porque você tem uma conversa que dá para falar dias e dias e a gente... Muito bom mesmo. É muito bom, ter uma interação muito boa, a gente só agradecer mesmo ao grupo que compôs essa situação e trouxe você até nós. Opa, Isso aí... A gente ia ficar mais 1h30, 2 horas aqui com você. Ou mais, até a noite. A gente passaria tá aqui. igual porta de casa espírita, né? Termina a palestra dura 40 minutos. A gente fica na porta da casa espírita durante 1h30. É verdade. Sueli, gratidão. Obrigada, Sueli, um abraço.